Capítulo 388, Confronto. Tradução, Cyber Revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. Embora Lei Jingtian fosse muito habilidoso em esconder sua expressão, ainda houve uma leve flutuação de verdadeira essência que ele emitiu pelo choque de um momento atrás. Tudo isso foi profundamente captado pelo sentido de Mui Wang. Essa velha raposa. O rosto de Mui Wang escureceu. Ela finalmente entendeu por que Lei Jingtian tinha feito uma oposição tão inflexível, a bloqueando várias vezes. Era altamente provável que ele estivesse colaborando com Lei Mubai. Lei Jingtian provavelmente se vendeu para a região demoníaca do Mar do Sul. Há uma grande chance de o que Lin Ming disse ser verdade. Ação primeiro, consequências depois, que garoto corajoso. A chave é, como ele pode provar isso? Nessa situação, é impossível torturar para conseguir informações desse Lei Mubai. Mui Wang sabia o que estava em jogo. Se Lin Ming não pudesse fornecer uma explicação clara e adequada, provavelmente teria uma morte horrível. Era impossível para a Ilha da Divina Fênix protegê-lo nesse caso. Todo o corpo de Lei Jingtian brilhou com arcos de trovão. Seus olhos eram como os de uma besta selvagem olhando sua presa. Até mesmo o Shizungkun da seita da Terra Profunda estava parado atrás dele. Antes, ele havia sido humilhado e derrotado por Lin Ming em uma batalha de palavras. Agora que ele tinha a oportunidade de chutar Lin Ming enquanto ele estava no chão, como ele poderia perder isso? Você está fazendo falsas acusações, garoto. Boa. Que pensamentos viciosos você tem? Por causa de alguma disputa, você até mesmo quebrou todos os meridianos do sobrinho Lei Mubai. Se você não der uma explicação para isso, então vou quebrar todos os seus meridianos. Caso contrário, quanta reputação a minha região dos 5 elementos ainda terá? Quando Shizungkun falou, a aura de seu corpo entrou em erupção. Com a combinação de 2 mestres do reino núcleo rotativo suprimindo Lin Ming juntos, apesar de Mui Wang ficar na frente dele, ele ainda sentiu a pressão sobre ele crescer. Lin Ming não teve uma boa impressão desse Shizungkun. Sua voz era baixa, quando ele disse, Ancião Shi, é irresponsável ao falar bobagens. Shizungkun zombou. Como se você não conhecesse bobagens. Você diz que o sobrinho Lei Mubai é um espião da região demoníaca do Mar do Sul. Então, quais provas você tem? Se você não puder produzir provas, então se prepare para pagar com sua vida. Quando Shizungkun falou, os discípulos da região dos 5 elementos foram levados à loucura. Especialmente aqueles que foram tão miseravelmente oprimidos por Lin Ming, como Shu Yunfei, Shen Kun e Xiansan. Todos eles estavam clamando por ter Lin Ming pagando com sua vida. Lin Ming, esta não é uma questão comum. Se você tem provas, então as mostre rapidamente. Caso contrário, eu não posso te proteger. Mui Wang disse com uma transmissão de som de verdadeira essência. Havia uma fraca sugestão de crítica em seu coração. Esta era uma questão tão grande, mas ele nem sequer tinha falado com ela antes de agir. Lin Ming respirou fundo e respondeu, Senhor Mu, eu não tive escolha, eu simplesmente não tinha provas conclusivas no momento para confirmar minha suspeita. Se eu tivesse informado com antecedência, o Conselho dos Anciãos talvez precisasse ser convocado. Se isso acontecesse, temo que alguém pudesse ser informado com antecedência e o resultado seria de Lei Mubai escapando de alguma forma. Assim, não tive escolha senão agir primeiro e explicar mais tarde. Lin Ming estava ciente de que, apesar de Mui Wang confiar nele, ela não agiria apenas com seu lado da história. Ela com certeza colocaria esse assunto no Conselho dos Anciãos, e então o assunto seria descartado. Afinal, esse espião era apenas um júnior. Mesmo que ele fosse morto, não teria um grande impacto em nada. Mas se eles estivessem errados, então seria uma catástrofe.
Quando isso acontecesse, Lin Ming só seria capaz de assistir impotente Lei Mubai sair da ilha da Divina Fênix e retornar para a sua região demoníaca do Mar do Sul. Ele se tornaria uma serpente que espreitaria para mordê-lo. Lin Ming tinha família, ele não queria alguém como esse o espreitando. Um Ouyang Boiano já era suficiente para ele. Ouyang Boiano era da seita do Vale dos Sete Mistérios, então ele não se atreveria a agir de forma imprudente, mas, quanto a Lei Mubai, ele não estava restrito por esses escrúpulos. Portanto, ele não teve escolha senão aleijar Lei Mubai para cortar qualquer caminho de fuga dele. A aparência de Mui Wang mudou completamente. O que você disse? Você não tem provas conclusivas. Esse foi apenas um palpite. Lin Ming disse, não, ainda tenho certeza de que estou certo. Quando Lin Ming falou, ele avançou e ficou em frente a Xizongkun e Lei Jingtian, diante diretamente da pressão desses dois grandes anciãos. A expressão de Xizongkun era zombadora, de deboche, como se ele já tivesse visto o futuro onde os meridianos de Lin Ming estariam arruinados. Quanto a Lei Jingtian, ele parecia muito selvagem. Ele sentiu seu coração acelerando um pouco, mas ele ainda não acreditava que Lin Ming tivesse provas. Enquanto Lin Ming não pudesse apresentar qualquer prova, ele poderia insistir em que qualquer acusação feita por Lin Ming fosse senão mentiras sem fundamento e calúnia. Lin Ming colocou as mãos em seu peito em um gesto educado e calmamente disse, Soberano do Trovão, seja paciente. Se você puder confirmar que estou mentindo, então você pode me matar ou me torturar ou fazer qualquer outra coisa que você quiser. Lei Jingtian franziu a testa, com os olhos brilhando com intenção assassina. Isso é o que você disse. Se você não tem provas, esse velho irá te matar. Quando Lei Jingtian falou, seus olhos estavam em Mui Wang. Ele disse a ela, Grande Mestra Yuang, isso é o que seu discípulo disse pessoalmente. Você tem algo a dizer? A expressão de Mui Wang se tornou cada vez mais feia. Neste momento, por mais forte que ela fosse, seria impossível justificar com qualquer motivo para proteger Lin Ming. A voz de Mui Wang afundou por vários graus, sua voz atingindo temperaturas árticas. Desde que Lin Ming fez essa promessa, naturalmente não interferirei. Se Lin Ming está realmente fazendo alegações falsas, então o Soberano do Trovão pode lidar com este assunto como desejar. Mas se Lin Ming for capaz de produzir evidências e também ter aqueles que negarem isso, então essa velha irá agir pessoalmente e matar todos que contrariarem. Quando Lei Jingtian ouviu essas palavras que estavam cheias de intenção assassina, seu coração se acalmou por um momento. Mas ele ainda zombou e disse, a grande mestra deve se lembrar das palavras que ela disse. Uma vez que o assunto chegou a esse ponto, Muqianil já não podia ficar quieta. Ela olhou nervosamente para Lin Ming, seu coração em tumulto. Os olhos de toda a audiência estavam trancados em Lin Ming. Lin Ming respirou fundo e depois perguntou com uma voz completamente calma, há várias perguntas que eu gostaria de fazer ao Soberano do Trovão. Continue. Quero saber exatamente o que você vai perguntar. Lei Jingtian respondeu em um tom duvidoso. Lin Ming disse, a primeira pergunta, quando Lei Mubai lutou comigo, o método de cultivo que ele usou foi o da seita Pico do Trovão. Lei Jingtian franziu a testa, não? O método de cultivo que Lei Mubai usou foi um que ele encontrou em algumas ruínas antigas. Desde a antiguidade, os verdadeiros gênios sempre tiveram um grande destino. Obter uma oportunidade de sorte em algumas ruínas antigas é uma questão completamente normal. Então, é como o Soberano do Trovão disse. Lin Ming assentiu. Segunda pergunta. A alma do trovão de Lei Mubai foi dada a ele pela seita Pico do Trovão. A voz de Lei Jingtian travou. Esse garoto, ele estava tentando criar armadilhas verbais para ele cair. Depois de pensar nisso e não descobrir onde qualquer dessas armadilhas pudessem estar, Lei Jingtian disse, não, Mubai encontrou sua alma do trovão depois de se aventurar em uma terra extremamente perigosa e ameaçadora. Não é da minha seita Pico do Trovão.
Lei Jingtian decidiu que ele se distanciaria de tudo o que pudesse, a fim de evitar que Lin Ming o forçasse a dar explicações pouco claras no futuro, ou obrigando-o a mentir mais. Lin Ming assentiu. Terceira pergunta. Quem são os pais de Lei Mubai? E Lei Mubai já mencionou antes seu próprio suporte ao soberano do trovão. Lei Jingtian disse, Mubai ficou órfão quando criança. Seus pais eram mortais e eles morreram no caos da guerra. Pais mortais, e também morreram. Lei Jingtian acreditava que, não importa o quão grande fosse a habilidade de Lin Ming, ele não tinha os meios para provar o contrário. Lin Ming disse, as minhas perguntas acabaram. Senhor Mu, posso pedir que coloque um encantamento que possa bloquear as transmissões de som da verdadeira essência. Os olhos de Mu Yuang se levantaram. Ela não sabia o que Lin Ming estava planejando, mas ela ainda procurou um mestre da Ilha da Divina Fênix e teve um encantamento estabelecido com especificações que poderiam bloquear a transmissão de som de verdadeira essência. Depois que Lin Ming confirmou que o encantamento tinha sido estabelecido, ele tocou seu anel espacial e tirou um cristal vermelho que era do tamanho de uma gota de água. Você sabe o que é isso? Milímetro. Os olhos de Lei Jingtian se estreitaram. A partir dessa pequena coisa, ele podia sentir uma energia antiga e infinita sendo emitida. Obviamente, era uma espécie de objeto extraordinário. Apenas o que era isso? Lei Jingtian não sabia, mas a expressão de Xizong mudou. Ele havia visto algo semelhante registrado nos textos antigos anteriormente. Esse garoto realmente tinha um tesouro. Mu Fengtian se levantou, com os olhos brilhantes. Ela olhou para Lin Ming com uma expressão profunda antes de dizer, após a queda do grande imperador do submundo, o coração do demônio que ele cultivou foi quebrado em 3 fragmentos. Rumores disseram que cada um desses 3 fragmentos foram obtidos por potências do reino núcleo rotativo e usado para produzir muitos cristais do coração demoníaco despedaçado. Depois que alguém o dissolve e absorve essa essência de sangue, isso é capaz de aumentar as chances de um mestre do reino Xiantian de entrar no reino do núcleo rotativo. Esta velha viu uma antes. Se não estou errada, então esse cristal vermelho que Lin Ming possui é um cristal do coração demoníaco despedaçado. O grande imperador do submundo havia caído há mais de 1000 anos. Os velhos monstros do reino núcleo rotativo presentes tinham apenas algumas centenas de anos e havia poucas pessoas que sabiam exatamente o que era um cristal do coração demoníaco despedaçado. A maioria das pessoas só viu esse objeto registrado nos textos antigos. Quanto a alguém que viu um com seus próprios olhos, essa seria apenas Mu Fengtian. Na época, ela já havia atravessando para o reino núcleo rotativo, e o cristal do coração demoníaco despedaçado já não era muito útil para ela. As sobrancelhas de Lei Jingtian se arquearam. Um tesouro que pode aumentar as chances de um mestre do reino Xiantian atravessar para o reino núcleo rotativo. Esse garoto realmente tinha um objeto tão precioso. Lin Ming disse, isso é exatamente o que é. Lin Ming obteve um total de 10 cristais do coração demoníaco despedaçado de Zhou Xinyu. Quando ele estava sendo perseguido por Huang Zixuan, ele tinha sido forçado a tomar a metade de um. Agora, ele tinha um total de 9 cristais e meio sobrando. Metade de um cristal do coração demoníaco despedaçado foi capaz de completar 5% do refinamento medular em todo o corpo de Lin Ming. Depois disso, ele entrou em isolamento na Ilha da Lua Negra por 3 meses. Lin Ming havia absolvido muitas pílulas da introdução celestial que tinham sido amplamente reforçadas por símbolos de inscrição medicinal e conseguiu elevar seu refinamento medular para 20%. Quanto aos cristais do coração demoníaco despedaçado, Lin Ming se preocupou por ter muitas toxinas de pílulas dentro de seu corpo, então ele não tomou mais nenhum. Agora, dentro do seu anel espacial, havia um total de 9 cristais do coração demoníaco despedaçado. Agora que ele tinha que pegar um, até mesmo Lin Ming sentiu seu coração doer. Garoto, o que você está planejando fazer?
Lei Jingtian sentiu um fraco mau pressentimento em seu coração. Lin Ming disse tristemente, o soberano do trovão pode não saber, mas o cristal do coração demoníaco despedaçado contém a vontade remanescente do grande imperador do submundo. Depois de engolir, pode-se sentir a energia do grande imperador do submundo. Quando chegar a hora, você naturalmente saberá o que quero dizer. Quando Lin Ming falou, ele olhou para a multidão e disse, eu gostaria de solicitar vários anciãos para subir no palco e confirmar uma coisa. A expressão de Lei Jingtian mudou. Isso continha a vontade do grande imperador do submundo. O que isso significava? Se ele engolisse o cristal do coração demoníaco despedaçado, ele poderia sentir alguma coisa. Ele inadvertidamente olhou para Lei Mubai. Ele viu que, nesse momento, Lei Mubai estava deitado no chão, o rosto pálido, os lábios pálidos e os olhos vidrados, como se as brasas de sua vida estivessem queimando até o fim. O coração de Lei Jingtian se abateu, Lei Mubai foi arruinado. Ancião Jin, posso pedir que você suba? E também Anciã Bai Lin Ming perguntou separadamente ao ancião da montanha Sino de Ouro e ao ancião do Palácio do Gelo Ártico. Na sua opinião, essas duas forças seriam relativamente justas. A montanha Sino de Ouro sempre foi muito discreta. Quanto ao Palácio do Gelo Ártico, eles eram indivíduos bastante frios e orgulhosos, eles não deveriam ter nenhum motivo para encobrir Lei Mubai. Na verdade, além de Lei Jingtian, não deveria haver ninguém lá que arriscaria enfrentar a ira do mundo e se vender para a região demoníaca do Mar do Sul. O coração de Lei Jingtian ficou completamente frio. Ele agora sabia porque Lin Ming pediu que um encantamento que bloqueava transmissões de som de verdadeira essência fosse estabelecido. E isso foi para impedi-lo de discutir qualquer coisa com esses dois grandes anciãos. E quanto a essas três perguntas anteriores? Por que ele as fez? Lei Jingtian estava confuso, preocupado com isso. O mau pressentimento em seu coração estava se tornando cada vez mais intenso. Ele pensou que, se algo acontecesse, ele encontraria uma maneira de se livrar sozinho. Quanto a Lei Mubai, ele poderia morrer aqui sozinho.